do reverendo José Sucasas Filho, mãe. Santas criaturas que adornais a vida, de sorrisos tristes e carícia da alma, para vós que tendes incessante lida, para vós que sois a expressão do amor, uno as mãos em prece e em atitude calma, para vós suplico as bênçãos do Senhor. Vós que na labuta do labor diário, nem sossego tendes para descansar, meia-noite bate já no campanário, mas alguém não dorme, vela a solidão. Se o filhinho chora, há que o acalentar. Se o filhinho adoece, quanto de apreensão. Vós que sem queixume suportais o embate, quites em silêncio percorrendo a trilha, nem com tantas dores sentis tanto a dor. Vós que dizeis tudo, não dizendo nada, sois as pobres santas, sem cortejo e andor. Na cidade grande regorgita o povo, nos degraus do templo, uma mulher sentada. Pobre mãe com seu filhinho novo, tão novinho ainda, que nos causa dó. Pobre desvalida, nunca teve nada, veste um trapo roto que é da cor do pó. Outros dois pequenos filhos do seu peito têm a mesma sorte, dois esqueletinhos. Não conhecem teto, nunca viram leito. Dormem ao relento sob a luz do luar, sobre a relva fria à margem dos caminhos. E nem mãe, nem filhos sabem blasfemar. Mães assim, quantas tal e qual a pobre, vivem nesse mundo como num fadário. Umas a que habitam um solar mais nobre, outras em tugúrios como nunca ouviu. Mas todas elas sofrem sobre igual fadário, vivem neste mundo para o seu redil. Vultos sofredores, olhos rasos d'águas, pálidas figuras quase incompreendidas para quem a vida só lhes é véu. Quanto mais chorando, tanto mais querida, quanto mais sofrendo, tanto mais do céu. Nesta hora escura por que passa o mundo, nesta hora incerta de descrença e guerra, quando o sofrimento mais e mais profundo vai nos golpeando como algum punhal, só os vossos rostos divinais na terra trazem-nos alívio para tanto mal. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. Que bênção, que privilégio podermos mais um domingo de manhã, podermos buscar a face do Senhor e buscar a sua presença santa. Queridos, que bom que nós vencemos mais uma semana de quarentena, e pelo que parece vai se estender um pouco aí pelo mês de maio. Mas Deus tem sido bom, Deus tem tido misericórdia, Deus tem dado graça, e tenho conversado com alguns irmãos. Fui levar no cenáculo para 2 famílias nesta semana e visitando mais uma irmã. Não é? Que bênção saber que Deus tem dado paciência, longanimidade, perseverança para vencermos essas etapas que elas estão passando e que elas vão passar no nome de Jesus. Que bênção que você está aí na sua casa e juntos nesta manhã vamos adorar ao Senhor. Quero convidar os irmãos e irmãs para lermos o Salmo número 62 ao 63. Salmos número 63, nos versículos 1 ao versículo 9, um texto da palavra de Deus, onde o salmista Davi fala a respeito do anseio, do desejo que ele tem, maior do que todos os desejos transitórios, o desejo de estar na face do Senhor. Salmos número 63, vamos fazer a leitura desta palavra.
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua face e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome eu levanto as minhas mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca canta louvores. No meu leito, quando de Ti me lembro, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido o auxílio, e à sombra das Tuas asas eu canto jubilosamente. A minha alma apega-se a Ti, e a Tua destra me amparam. Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar. Que bênção, né? Que expressão tão maravilhosa do salmista, revelando o desejo que ele tinha de estar na presença do Senhor. E nós temos tido esse privilégio de estarmos 24 horas por dia, na verdade, na presença do Senhor, e aos domingos, pela manhã e à noite, podemos buscar a Sua face. Vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor. Pai, nós Te adoramos nesta manhã. Nós Te bendizemos, meu Deus, porque, como disse, temos vencido mais uma etapa, mais uma semana, e que muitas vezes parecem longas as semanas, mas nós Te adoramos porque, a despeito de entendermos ou termos esta percepção, certamente cada semana que passa é uma semana de bênçãos, é uma semana de vitórias, é uma semana onde vemos a Tua provisão, é uma semana onde vemos a Tua graça superabundante se revelando e se manifestando em nós. Bendito seja o Teu nome por esta manhã, por nos juntarmos na Tua igreja ou nas nossas casas. Obrigado, meu Deus, por este tempo, pela palavra que será ministrada, pelos louvores que cantaremos, pela participação da mesa do Senhor. Nós Te adoramos pelo grande privilégio que a igreja em nossas casas tem de estarem reunidas hoje, ou estarmos reunidos hoje, para adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Oramos e Te adoramos por este tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Vamos ter um tempo de louvor e um tempo de adoração. Tudo está preparado a Ti. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder.
vez, teu é o reino, teu é o reino e a glória para sempre. E o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Nós declaramos que só o Senhor é santo, que Tu és perfeito e que não há outro igual a Ti. Nós não nos curvamos diante de ídolos, diante de deuses que não existem. Nós nos curvamos diante de um Deus verdadeiro. Não há outro. Tu és perfeito, Senhor. Tu és santo, Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. És adorado. Só Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Tu és adorado. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Nós Te louvamos. Santo. Santo, santo, santo é o Não Senhor. há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Exaltado em santidade, louvado e exaltado por anjos, querubins e serafins, assentado em seu trono de glória, o Senhor está. Nós elevamos os nossos louvores a Ti, Senhor, porque só Tu és santo e não existe Deus como o Senhor. Não nos deixe enganar, Pai. Nós não queremos nos enganar adorando outros deuses, adorando aquilo que este século tem a nos oferecer. Nós adoramos somente aquele que é santo e vamos cantar mais uma vez. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Tu és Não há
Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, que nos assiste de casa, te louva junto conosco de casa. Abra o seu coração, o Senhor tem muito para falar para você nessa manhã. Deixa que Ele fale, receba a exortação, o consolo, o ânimo, receba a vida que o Espírito Santo tem para te dar. Nós vamos cantar o amor do Senhor agora. Se entregue, clame por este amor. Peça que o Senhor derrame amor sobre a sua vida. O Senhor é fiel e justo, Ele vai derramar sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. O coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. O coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra Cantarei. sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor maravilhoso. Aleluia. Meu irmão, eu não sei quais lutas você tem passado na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, aquilo que tem afligido o seu coração. Nada disso pode abalar o amor que Deus tem pela sua vida. Se existe um lugar onde nós podemos descansar, esse lugar é nos braços de Jesus. E Ele está nos chamando para descansar nos braços dEle. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
misericórdia maravilhosa, Senhor. Recaio em tua graça. Pai de amor, Pai de bondade, de graça. Recaio de novo em tuas mãos. Obrigado, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. E não existe outro lugar onde eu estou guardado Me guarda. a não ser em ti, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Deus da minha provisão, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. eu te louvo, meu Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Quem eu confiaria, Senhor, se não em ti? Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Que o meu pai não é um pai displicente, é um pai que adotou quando eu estava perdido, quando eu era órfão, que derramou espírito superabundante, espírito de adoção sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E por causa desse espírito nós clamamos: Abba, Pai. Por isso que eu recaio, e por isso que eu caio de novo nas mãos dele, o tempo todo. Eu não consigo ser perfeito, mas eu também não consigo escapar de tamanha graça, graça maravilhosa de Jesus. Vamos cantar de novo. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Que graça maravilhosa é essa de Jesus. Recaio em tua graça. Graça superabundante onde tem abundado o pecado. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Irmãos e irmãs, eu orando no decorrer da semana, nós temos revezado, eu e a pastora, a Priscila. Semana passada ministrou a palavra o pastor Gilberto, e no culto da manhã, e à noite o pastor Tiago, pastor nosso SD, pastor da igreja da Vila Virgínia,
E nesse domingo de manhã e à noite nós teremos a bênção de ministrar a palavra, eu e a pastora Priscila. E nós temos buscado no Senhor, do Senhor, sempre uma palavra que possa nos fortalecer, que possa nos animar e nos ajudar a ter uma percepção espiritual muito além do véu, muito além daquilo que a nossa vã filosofia possa elocubrar ou imaginar. Temos buscado de Deus uma revelação, uma palavra assertiva, para caminharmos enquanto pessoas, eu enquanto marido da Esther, enquanto pai de filhas, pai de filho, enquanto homem, enquanto pessoa, buscar para mim mesmo convicção e certeza, mas buscarmos palavras do Senhor, buscarmos uma revelação dele para nós. E a palavra que ele nos deu hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu vou ler apenas este versículo para nossa reflexão e eventualmente voltando para esse texto ou algum outro texto da palavra, mas o texto base para nossa reflexão nesta manhã está em Romanos 8, 28, um bloco de textos fantásticos, de palavras de esperança maravilhosa que o apóstolo Paulo traz aos irmãos de Roma. Romanos 8, 28, o que diz a palavra de Deus? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Leio novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria estabelecer como tema dessa palavra nesta manhã a expressão ou o tema tudo coopera para o bem. Pegar essa expressão e tentar, no decorrer desta reflexão, entre aspas, destrinchar, não é? Trabalhar esse texto de maneira que entendamos a convicção extraordinária e a forma como que o apóstolo Paulo trabalhou este tema com a igreja de Roma. Por que é que o apóstolo Paulo, ao dirigir-se à igreja de Roma, entre uma gama de assuntos que o apóstolo Paulo trabalha nestes 16 capítulos da carta aos Romanos, por que é que o apóstolo Paulo, em um determinado momento, especialmente no capítulo 8, ele vai trabalhar a questão da certeza, da convicção, não é? Da objetividade da ação de Deus e da certeza que o cristão pode ter a respeito das coisas referentes à salvação em Cristo Jesus. Queridos, uma das maiores bênçãos que o cristianismo carrega no seu bojo, no seu todo, é a bênção da certeza, né? O cristianismo não é uma religião marcada pela dúvida, ou por questionamentos, ou por interrogações. O cristianismo é o resultado de uma ação assertiva, objetiva e pontual de um Deus que age na história, que vem buscar o ser humano, interage com o ser humano, ouve o ser humano, literalmente debruça para ouvir o ser humano, porque o Filho do Homem deixou o seu trono de graça, de glória, e vem buscar e salvar os perdidos. O apóstolo Paulo trabalha desta forma tão maravilhosa neste texto, falando a respeito da expressão certeza. E o cristianismo então é marcado por esta realidade tremenda. Nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, nós temos certeza da nossa redenção em Cristo Jesus, nós temos certeza do perdão dos pecados e nós temos certeza da vida na glória, da vida eterna, da nossa salvação em Cristo Jesus. Tudo isso faz parte de um bojo chamado plano de salvação, e o apóstolo Paulo vai trabalhar este tema a respeito da certeza, não é? Quando Paulo escreve Romanos, no capítulo 5:8, o capítulo 5 é um texto tremendo, onde o apóstolo Paulo trabalha a questão da justificação pela fé.
o capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O apóstolo Paulo não diz justificados, pois, mediante a fé, talvez tenhamos, talvez teríamos, talvez eu tenha, talvez você poderia ter. Não, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Roma, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos. Irmãos, que coisa tremenda, que convicção extraordinária. O Martim Lutero, quando se deteve neste texto, os olhos dele se abriram, vislumbraram. Calvino, o Wesley, enfim, os reformadores, porque eles frequentavam uma igreja, uma denominação, que jogava sempre para o futuro, sempre a posteriori a questão da certeza da salvação. A impressão que os reformadores tinham, a formação que eles tinham, é que esta expressão em Romanos 5,8, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, eles liam: justificados, pois, mediante a fé, se fizermos boas obras, se formos bonzinhos, se tivermos um bom comportamento na sociedade, seremos salvos. Essa era a impressão. Quando Martinho Lutero, ao ver este texto, ao ler este texto, e Deus, através do Espírito Santo, abriu os olhos dele, e ele perceber que justificados, pois, mediante a fé, temos, agora, neste momento, não no futuro, mas temos paz com Deus. O horizonte, o universo se abre para os reformadores, e Deus faz uma obra tremenda, extraordinária, por conta desta percepção. Romanos 5,8, o apóstolo Paulo, tratando ainda deste assunto, ele vai dizer também de uma forma assertiva que Deus prova, não provará, mas Deus prova no presente. Não provou no passado apenas, ele prova no presente, provará no futuro. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso, escreve a uma igreja nova. A igreja de Roma é uma igreja nova, uma igreja recém-fundada, possivelmente lá pelo ano 55, não foi o apóstolo Paulo quem fundou a igreja de Roma, não foi o apóstolo Pedro quem fundou a igreja de Roma, provavelmente quem fundou a igreja de Roma foram cristãos dispersos das regiões da Judéia, da Palestina ou de Samaria, o que chamamos hoje de Palestina, que migraram para a grande capital da cidade de Roma, ou poderiam ter sido irmãos da Ásia Menor, de toda aquela região acima do Mar Morto, do Mar Mediterrâneo, irmãos que podem ter descido e caminhado em direção à Itália. Então esta igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi fundada certamente por alguns irmãos. E eu quero pegar pelo menos 3 lições importantes para entendermos a expressão do apóstolo Paulo no capítulo 8, no versículo 28. Peguei 3 expressões, ou 3 perspectivas desse texto, para batermos na tecla, ou neste foco, ou neste tema, o tema da certeza, o tema da certeza absoluta que nós podemos ter. Bom, algumas certezas neste versículo. Primeira lição que eu pego nesse texto, queridos, ela talvez para você possa parecer muito óbvia, mas lendo esse texto novamente, e batendo o olho na expressão sabemos, quando ele diz sabemos que todas as coisas cooperam, então eu peguei a expressão sabemos. Ora, trata-se de um verbo na terceira pessoa do plural. A expressão do apóstolo Paulo é uma expressão inclusiva. A expressão sabemos, obviamente, se refere àqueles que estão com o apóstolo Paulo em Corinto, porque Paulo escreve a carta aos irmãos de Roma entre o ano 50 e 55, ele está em Corinto. Quem na verdade está escrevendo para o apóstolo Paulo por algum problema que ele tinha, Tércio, ele assina essa epístola e algumas outras epístolas que Paulo usa irmãos para ajudá-lo a escrever, por alguma dificuldade de vista ou outra que nós não sabemos.
ele escreve, endereça esta carta. Então Paulo se refere a eles que estão em Corinto, dizendo: sabemos. Escreve aos irmãos de Roma, dizendo aos irmãos de Roma: o cristianismo é uma religião de certeza. Você não pode ter dúvida, porque a dúvida não provém da fé. A dúvida não provém da fé. Então ele escreve dizendo para a igreja, e usa este verbo, sabemos. Paulo revela-se aqui o apóstolo das certezas e não o apóstolo das incertezas. Ele, na tentativa de encorajar os irmãos de Roma, de animar os irmãos de Roma que estavam sendo perseguidos implacavelmente, o apóstolo Paulo usa a expressão: sabemos, eu sei, eu tenho convicção, eu estou certo, eu não tenho dúvida do Deus que eu amo, do Deus que eu sirvo e do Deus que me chamou. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, lá no versículo 8, no capítulo 8, versículo 38, ele usa novamente a expressão para escrever aos irmãos de Roma, que eram recém-convertidos, ou oriundos da Palestina, ou oriundos da Ásia Menor, que foram para Roma e fundaram a igreja, eram novos convertidos. O cristianismo está surgindo. Jesus morreu no ano 33, ou seja, lá pelo ano 55, então eram cristãos novos. E o apóstolo Paulo quer dar certeza. No capítulo 38, ele diz: eu estou certo, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Que expressão extraordinária! Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem morte, nem vida, nem pandemia, nem vírus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu estou certo. O apóstolo Paulo não coloca em dúvida a soberania de Deus, como muitas pessoas estão colocando. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus perdeu o controle da história? Por que é que Deus está permitindo que as coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Não é ninguém bom não, somos salvos por pura graça. O apóstolo Paulo escreve e diz: eu estou certo, que nada poderá separar-nos do amor de Deus. Quando Paulo escreve para o seu discípulo, um jovem discípulo, possivelmente Timóteo aqui, pastoreando a igreja de Éfeso, deveria ter seus 20 e poucos anos, em 2 Timóteo 1,12, o apóstolo vai conversar com ele e vai dizer para ele: eu sei e eu estou certo. Um jovem pastor que precisava firmar os alicerces da convicção no cristianismo como uma religião recém-fundada pelo Senhor Jesus Cristo, ele escreve a Timóteo, orienta Timóteo a ter convicção e diz: eu sei, eu estou certo, e orienta Timóteo a caminhar dentro desta perspectiva, dentro desta realidade gloriosa. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 8, no versículo 15, ele chama a atenção da igreja para um fato, e que eu creio que eu chamo a atenção da igreja central em Ribeirão Preto, chama a minha própria atenção, quando ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, olha que coisa gloriosa, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos o nosso Deus de papai, de papaizinho. Lidamos com um Deus que está perto de nós, e um Deus que trata conosco pessoalmente, particularmente de forma gloriosa. Vocês, igreja em Roma, não devem viver atemorizados. Mas levanta a cabeça, vamos caminhar, vamos em frente, adiante, porque o melhor de Deus está por vir. Possivelmente Paulo estaria trabalhando dentro desta perspectiva e usando este verbo maravilhoso no contexto do texto aqui: sabemos, temos convicção, não temos dúvida. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Segunda palavra que eu peguei desta reflexão, a expressão
todas as coisas cooperam. Quinta-feira eu tive o privilégio de participar da célula do Inivaldo, um grupo de irmãos queridos pelo Zoom, e tratamos exatamente do tema a respeito de provação, a lição da semana passada, e nós trabalhamos esse texto. Eu ainda lembrava a este grupo dos irmãos, então, pensando nesta segunda lição, todas as coisas cooperam. Ora, queridos, o agir de Deus na vida do homem, o agir de Deus na história humana, o agir de Deus na história dos nossos antepassados, quando eu vejo a minha própria história, dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, a minha própria história, hoje a história dos meus filhos aí, iniciando, caminhando, eu vejo que Deus é um Deus que age, que tem um início, Ele tem um meio, Ele tem um fim. E o Deus que age no início, Ele se revela, Ele continua se revelando através da nossa história, e quando chega no meio do que nós possamos imaginar, ou poderíamos imaginar que é o meio da nossa história, então estamos caminhando para o fim, e aí entre um espaço, um hiato de tempo e outro, nós questionamos se Deus está presente na minha vida por causa de uma morte, por causa de uma perda, por causa de um prejuízo financeiro, por causa da falência de uma empresa, por causa de um emprego, porque o meu salário baixou, ou porque eu não recebi esse mês, ou porque o meu filho tem passado por problemas, ou porque os meus pais têm passado por problema. Será que Deus deixa de agir? Será que Deus deixa de olhar para a minha vida nas circunstâncias difíceis? Deus é um Deus que age somente nas circunstâncias boas da vida? Ou será que na minha perspectiva eu meço Deus, a medida do meu Deus é a medida do prazer, do lazer, do entretenimento, do sucesso, da bonança, ou eu consigo medir Deus a despeito de todas as circunstâncias? Deus é um Deus incircunstancial, Ele está acima da circunstância, Ele está além da circunstância. E eu não posso, eu diria que eu deveria me negar em medir Deus por causa de uma circunstância ruim ou uma circunstância boa. Lembramos de Jó, no estudo na célula de quinta-feira do grupo do Inivaldo, quando Jó diz para a mulher dele que o manda amaldiçoar a Deus por causa do mal que ele estava recebendo, quando ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó então responde: que coisa extraordinária. Ah, mulher, como uma doida, como uma insana falas tu, porque se eu recebi até hoje o bem do meu pai, se eu recebi até hoje o bem do Senhor, porventura não receberia o mal, ou o que aparentemente poderia ser o mal? Queridos, naquele momento Jó não sabia nada do que estaria acontecendo com ele direito, não tinha percepção. Jó não sabia o que iria acontecer com ele no futuro, mas Jó, como Paulo, sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus estava no controle, mesmo que o controle dele estivesse fora da sua mão, e estava. No momento que Jó estabelece esta visão, tem essa percepção e usa esta expressão, como não receberia o mal de Deus, Jó não sabia o que iria acontecer lá na frente, mas ele sabia que Deus estava no controle. Você sabe que Deus está no controle da história? Você sabe que Deus está no controle da história da igreja dele? Você sabe que Deus está no controle da sua vida e da sua existência? Deus está no controle. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Agora, irmãos, em que contexto o apóstolo Paulo usa a expressão todas as coisas cooperam para o bem? Ora, Roma estava sendo governada possivelmente ou por Cláudio ou pelo seu filho Nero. É por volta do ano 46 ao ano 55, é final do governo de Cláudio, ficou pouco tempo, foi morto pela sua própria esposa, assume o seu filho Nero, ou entre um e outro,
a carta chega a Roma, os irmãos leem a carta e o apóstolo Paulo, sabendo das notícias, da forma implacável como que estes imperadores, especialmente Cláudio, estavam perseguindo tanto a igreja como o judaísmo. Na verdade, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Logo depois que ele morre, os judeus começam a voltar para Roma, mas Cláudio expulsa os judeus de Roma. Tanto Cláudio como Nero e outros imperadores, pelo menos até Constantino, consideram o cristianismo, entre aspas, uma religião mística de um tal de Crestos que morreu e ressuscitou. Então eles perseguem implacavelmente os judeus e a igreja de Jesus. Olha, milhares de cristãos e judeus são mortos, são perseguidos, são presos nas catacumbas de Roma. Eu desafio você, quando tiver o privilégio de ir na Europa e visitar a cidade de Roma, entre tantas coisas que podem ser vistas em Roma, está no seu subsolo, está nos porões de Roma, está nas cadeias de Roma, está nas catacumbas de Roma, onde milhares de cristãos foram presos e morreram por amor a Cristo. Quando o apóstolo usa a expressão, usando esta expressão, dizendo todas as coisas operam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo de que, a despeito de todas as circunstâncias, a perseguição, a nudez, a morte, o frio, a morte nas catacumbas, a morte nos coliseus, nas mãos de feras ou de gladiadores, tudo isso coopera para o bem dos que amam a Deus. Queridos, Tertuliano, alguns anos depois, uma segunda geração de discípulos, Tertuliano, um dos pais da igreja, fez a seguinte afirmação: o sangue dos mártires, destes irmãos aqui de Roma, é a semente do cristianismo. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. O cristianismo que nós vivemos hoje, o privilégio que a igreja tem na face da terra, de ter perpetuado o cristianismo e chegado até nós, é porque o sangue destes mártires foi a semente do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Roma, ele escreve sabendo o que estava acontecendo em Corinto, num grau menor de perseguição, mas sabendo do alto nível, do alto grau de perseguição que acontecia na igreja de Roma. Os irmãos da igreja primitiva entenderam, de fato, que todas as coisas cooperavam para o bem. Todas as coisas cooperavam para o bem. Coisas boas e coisas ruins. Será que é essa percepção que eu tenho hoje como pastor? Será que é essa percepção que a liderança desta igreja tem hoje? De que tudo que nós estamos vivendo, a soma de tudo isso, coisas boas ou ruins, elas agregadas pelo poder do Espírito Santo, elas serão bênção na vida da igreja, para trazer vitalidade na igreja, integridade na igreja, amor na igreja, temor na igreja, perdão na igreja. Será que nós estamos entendendo que Deus age na tormenta? E aí então, eu pego uma terceira lição para nós, terceira e última lição para nós refletirmos nessa manhã. A expressão, quando Paulo usa a expressão, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Dá uma olhada no texto, e eu vou usar a expressão, a quem a carta de Paulo foi endereçada. Ora, a carta foi endereçada à igreja de Roma, recém-criada igreja de Roma. Quais são os destinatários da carta? Qual o foco deste versículo? Qual o foco da preocupação do apóstolo Paulo? Sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Eu queria pensar nisso com os irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Queridos, nós temos tido uma percepção muito errada de cristianismo. Nós temos tido uma visão muito periférica, superficial, muito aquém daquilo que o fundador da igreja gostaria que nós tivéssemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são crentes de carteirinha. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm o nome do hall da igreja. Os mais antigos têm mais privilégio que os mais novos? Não. Todas as coisas cooperam para aqueles que têm uma boa percepção do conhecimento bíblico do Antigo, do Novo Testamento, da história, da escatologia, da teologia, enfim. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conseguem dominar o rebanho? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm cargo na igreja, posição na igreja? Não. O foco deste versículo, o foco da carta, o apóstolo Paulo está falando da aliança, do privilégio da aliança abraâmica, do privilégio da aliança que Israel abriu mão para a aliança com os gentios. O apóstolo Paulo fala de certezas, e eu quero dizer para você uma coisa, e tomara que isso seja dito para mim também, que a melhor forma de eu saber se Deus está se agradando de mim no meio do corpo de Cristo, é se eu sou um dos objetos do endereçamento deste versículo. Todas as coisas cooperam para o bem, de quem? De quem ama a Deus. Não é de quem defende a denominação. Eu defendo a minha denominação. Eu não gosto que fale mal da minha igreja. Fica tranquilo, não defenda a igreja não. Ame a Deus, porque Ele defende a sua igreja. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a rocha dos séculos. Ninguém pode resistir o poder de Deus. Ele se levanta por defesa da sua igreja através da história. Deus quer levantar você como alguém que o ame, só isso. Porque, queridos, o que faz diferença na vida, na história da igreja, é quando o amor de Deus está presente nela. Aqui está a chave, o segredo desse texto glorioso, desse texto extraordinário. Todas as coisas operam juntas para o bem daqueles que amam. Amam. Ame a Deus. Ame ao Senhor. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você amar mais os irmãos da igreja, e se colocar em defesa deles dizendo, eu defendo mesmo os irmãozinhos da igreja, você não precisa defender os irmãos da igreja, deixa que Deus os defenda. Eu defendo a minha igreja mesmo. Não precisa defender. Deus defende a igreja. Deus está por defesa da sua igreja. Dê uma olhada na letra do hino Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus. Queridos, os irmãos da igreja não precisam da sua defesa, precisam do seu amor. Os irmãos da igreja não precisam da minha defesa. Eu defendo os irmãos da igreja porque eles são meus irmãos. Não, Deus os defende. Eu preciso amar os irmãos. Ame aos irmãos. E aí então, obrigatoriamente, eu digo, entre aspas, em um diálogo em Marcos capítulo 12,
Jesus está ali no embate com os saduceus, eles não criam na ressurreição. Há todo um embate teológico, todo um desgaste teológico, ideológico, um desgaste cansativo. E de repente um deles volta-se para Jesus e diz: Senhor, qual o resumo da lei? A pergunta bendita. E uma pergunta que ecoa para nós neste domingo de manhã, de ceia. A pergunta gloriosa: qual o resumo de todo o Antigo Testamento? Quem sabe o resumo de todo o Novo Testamento? E Jesus então se volta a este homem e faz para ele um resumo do Antigo Testamento todo. E é interessante que Jesus, quando ele vai fazer o resumo do Novo Testamento, ou o resumo da lei, na verdade, Jesus ele começa fazendo um resumo com algo que os judeus sabiam bem, que era a Shema. A Shema era a obrigação de todo judeu. Deveriam, obviamente, conhecer toda a lei, mas eles deveriam conhecer a Shema. O que era a Shema? Marcos 12, 29 a 31, diz assim a palavra: respondeu Jesus, o principal deles dos mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta é a Shema, é o resumo da lei que os judeus carregavam, e alguns carregam pendurado na testa, ou pendurado na trança dos cabelos, ou colam nos umbrais das portas para não esquecer. Esta é a Shema, a expressão hebraica. E ele continua: ora, qual o resumo da lei? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ama o próximo como a ti mesmo. Este é o resumo da lei. Queres ser perfeito? Ame ao Senhor de todo o teu coração. Ama ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E ama os irmãos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esta é a palavra de Jesus para nós nesta manhã. Que revolução extraordinária que ele fez. Que impacto tremendo desta palavra de Jesus. Ora, que os judeus tinham que obedecer cerca de 613 mandamentos. Levantado isto por um judeu chamado Maimônides, que contou ali 603 mandamentos, 345 mandamentos negativos, tipo não faça isso, não faça aquilo, e os demais, até completar 613, 200 e pouco, mandamentos positivos, faça isso, faça aquilo. Jesus resumiu apenas em 2 mandamentos: ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ama ao Senhor, ame ao Senhor. Ama de todo o teu entendimento, ame ao Senhor. Querido, isso é a palavra. Eu jamais vi um crente que devotasse um amor intenso ao Senhor, que vivesse na dúvida. Todo crente que ama ao Senhor intensamente, caminha no caminho e no trilho da certeza. Então eu quero encerrar esta palavra, concluir esta palavra dizendo o seguinte: queridos, Deus não nos deu a garantia de uma caminhada fácil. Pelo contrário, Ele não era um isolacionista ou um ilusionista, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não nos deu a garantia de que teríamos uma caminhada fácil, mas deu-nos uma garantia de que a caminhada seria segura, possível. Queridos, o nosso Deus é um Deus de certezas. Daí a expressão tremenda e gloriosa do apóstolo Paulo no versículo 28 de Romanos 8, dizendo que tudo coopera, sabemos que tudo coopera para o bem de quem? De quem ama a Deus. Quem vai sair ileso, eu diria para nós cristãos,
dessa circunstância de pandemia, dessas circunstâncias de isolamento, onde a igreja não pode gozar do privilégio de se reunir. Quem vai sair ileso disso? E quem vai ser encontrado em santidade e retidão diante de Deus quando Jesus voltar? Quem gastar tempo amando a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força. Querido, que Deus te abençoe. Você possa ser um cristão e uma cristã que caminhe na perspectiva da certeza absoluta, não é? Deste Deus imutável, deste Deus que não muda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você possa se firmar nestas verdades absolutas. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela forma tão tremenda como que o apóstolo Paulo escreveu a carta da certeza, a carta da aliança, a carta da aliança em que os judeus rejeitaram, mas que foi estendida a nós, gentios. Que privilégio glorioso termos sido incluídos na salvação e termos hoje, não dúvidas, mas termos certeza absoluta do perdão dos pecados, da remissão dos pecados, a convicção gloriosa da salvação, a convicção e a certeza gloriosa da nossa salvação e da vida eterna. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado pela Tua igreja reunida aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, por partilharmos da ceia do Senhor, pelo privilégio maravilhoso da comunhão do corpo de Cristo. Oramos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te guarde e sustente a tua vida preciosa. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá.